Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast no ar com Geisa Carla. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah. 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 E hoje, no nosso programa, vocês vão conhecer um pouco da minha história. Meu nome é Geisa Carla Silva Barbizan, eu tenho 45 anos, nascida aqui na cidade de Jaboticabal, sou radialista há mais de 20 anos aqui na nossa cidade, sou casada há 12 anos com o Marco Barbizan, um esposo maravilhoso, uma pessoa incrível, né, que Deus me presenteou. A minha história de vida começou lá no ventre da minha mãe. E a mãe, graças a Deus, ela teve aí uma gravidez tranquila. Mas como naquela época, 45 anos atrás, não existia o famoso ultrassom, a minha mãe não sabia que na gestação dela eu estava gerando sentada. Não tinha como o médico ter essa informação. E quando eu nasci com uma perna cruzada, né, em cima da outra, então fez com que durante a gestação essa minha perna não desenvolvesse. Então ela ficou 15 centímetros mais curta que a outra. Então quando eu nasci, os médicos puderam perceber, né, que eu estava com uma luxação congênita. A partir daí, meus pais começaram uma batalha diária. Por quê? O médico, né, ao dizer para os meus pais aí sobre a minha deficiência, ele disse assim para os meus pais: se vocês querem que no futuro a filha de vocês ande, então o tratamento tem que começar agora, é para hoje. Então aí começou a indas e vindas para Ribeirão Preto, né, porque lá tinha o Hospital Santa Lídia na época, que era um hospital de ortopedia somente, e lá tinha as melhores equipes de médico para começar aí o meu tratamento. Então, aos 3 meses, né, foi feita aí a minha primeira cirurgia, porque no nascimento eu nasci com a bacia deslocada. Nessa primeira cirurgia foi para colocar a bacia no lugar. E depois, assim, foram mais cirurgias para correção do osso, para alongamento, para o joelho, enfim. No total da minha caminhada foram 7 cirurgias. A minha última cirurgia eu fiz com 13 anos, aí já não foi mais em Ribeirão Preto, né, porque os médicos chegaram em mim e disseram que eles não sabiam mais o que fazer. E se eu queria fazer uma cirurgia que ia alongar a perna, mas eu ia perder o movimento do joelho, ou seja, eu ia ficar com a perna dura, sem movimento, sem a dobra do joelho. E eu optei por não fazer. Falei, não, eu não vou fazer, porque até então eu ando, não dobro 100% a perna, mas eu dobro, eu sento com ela dobrada, né? Como que eu vou fazer uma cirurgia e ter que ficar com a perna dura, sem movimento? Então, através, né, da minha madrinha, nós descobrimos um médico em Campinas, no qual nós pagamos a consulta e fomos até ele. E ele disse que tinha como fazer a cirurgia, ele ia começar o tratamento por lá. Aí começou, né, as campanhas na minha escola, quando eu estudava na época no Coronel Vaz, porque a cirurgia ela foi paga, né, na época, então era pago, mas graças a Deus, como Deus sempre estava à frente de tudo, encaminhando, né, abrindo os caminhos, nós conseguimos lá o hospital gratuito, então nós só pagamos a cirurgia. Mas meus pais não tinham condição na época de bancar essa cirurgia.
Então, o pessoal da minha escola fez campanha, vendeu rifa, fizeram bailes, fizeram eventos e nós conseguimos aí arrecadar o total da cirurgia. Até um pouco mais, graças a Deus, até porque depois precisava de medicamentos, precisava estar indo para Jundiaí em retornos, né? Então, graças a Deus, assim, a gente sempre teve pessoas ao lado que sempre nos ajudaram. E daí, então, foi feita essa cirurgia, né? A cirurgia que melhorou, né, um pouco. Eles tiveram que fazer uma cirurgia no qual tiveram que serrar um pedaço do osso, colocar uma pratina com pinos, no qual eu tenho até hoje no meu joelho, e assim foi feita. Depois o médico disse assim para mim: olha, tem uma outra cirurgia que a gente pode fazer, que é a do alongamento. Ah, doutor, vai ficar 100%? Olha, não te garanto. Ela pode alongar totalmente, ela pode ainda ficar um pouquinho mais curta, mas tem o agravante da rejeição, tanto do osso quanto do aparelho. Eu disse assim: doutor, pior das hipóteses, se o meu osso ou a minha perna rejeitar esse aparelho. Ele disse assim para nós: é perigoso você ter que amputar a perna. Então, naquele momento, eu disse assim: não vou fazer. Ficava R$5.000 na época essa cirurgia. Meu pai falou: eu vendo casa, eu vendo tudo que eu tenho, mas nós vamos fazer a sua cirurgia. No momento eu disse para o meu pai: não, pai, eu não vou fazer, porque graças a Deus eu me locomovo para onde quer que seja, eu ando, eu sento, eu não dependo de ninguém para cuidar de mim. E se dos piores eu tiver que amputar a perna, eu vou ter que ficar numa cama, eu vou ter que depender de todo mundo. Então eu não vou fazer. E hoje em dia, para mim, a deficiência não me atrapalha em nada, porque eu trabalho, eu cuido da minha casa. Além do meu trabalho de radialista, né, de trabalhar numa rádio famosa aqui de Jaboticabal, que é a Rádio Vida Nova, na qual eu já estou lá há praticamente mais de 15 anos, eu também faço natação, eu vou à academia, eu faço hidroginástica, eu tenho um outro trabalho que é com cestas comemorativas. Então, para mim, a deficiência não me atrapalha em nada. É como se eu não tivesse uma deficiência. Então, tudo que eu quero fazer, é claro que algumas coisas eu sou limitada, eu tenho limite, não é tudo que eu consigo fazer 100%. Mas aquilo que eu posso fazer, eu faço tudo. Eu aproveito muito a minha vida, né? Eu faço campanhas em prol do Hospital de Barretos, né? Hospital de Amor. Eu faço campanhas de Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal. Então, eu estou sempre fazendo algo em prol do outro, né? E importante dizer, às vezes a pessoa tem algum problema, tem algum tipo de deficiência, e a primeira coisa que ela faz é julgar a Deus. Por que eu nasci assim? Senhor, por que o Senhor me permitiu ser assim? Eu nunca na minha vida eu julguei a Deus. Eu disse assim: Deus, algo o Senhor tem para mim, né? Então eu agradeço o Senhor pela minha vida. Não importa se eu tenho algum tipo de dificuldade para me locomover, para andar, mas eu estou viva. Eu ando, eu falo, eu enxergo. Então, o que mais que eu quero? E a saúde, graças a Deus, o Senhor sempre me deu muita saúde. E teve uma parte aqui, né, que eu lembrei agora, que eu esqueci de mencionar, mas é a questão da parte da escola, né? Então, quando eu estudava, eu tive alguns problemas aí no percurso de escola. Na minha primeira série, eu estava, comecei aí a primeira série e tive que dar uma pausa, porque eu tive que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia eu iria ficar muitos dias internadas, porque era para colocar um aparelho no osso, né, e esse osso ia alongando pouquinho por pouquinho. Então a minha professora disse assim para os meus pais: olha, eu acho que a Geisa deve parar esse ano, voltar o ano que vem, porque é o primeiro ano, então é o aprendizado dela esse ano, e ela vai perder muito tempo. Então dei uma pausa e depois voltei novamente aí no meu primeiro ano, né, lá na Escola Coronel Vaz, na qual assim eu tenho uma paixão tão grande até hoje, né? Toda vez que eu passo lá, volta um filme na minha cabeça da minha infância. E daí, então, da primeira até a 8ª série, eu estudei na Escola Coronel Vaz. E durante esse tempo, algumas cirurgias,
né, tendo aí um cuidado a mais, né, quando a minha sala de aula era no andar de cima, eles tinham que mudar para o andar de baixo, mas sempre me trataram com muito carinho, desde diretores, coordenadores, inspetores, então eu sempre fui muito bem tratada. E os meus colegas de escola, por quê? Quando eu fazia uma cirurgia, eu dependia deles. Eu dependia deles para me ajudar a ir para o recreio, quando eu podia, né? Porque teve cirurgias que eu não podia nem sair da sala. Para ir ao banheiro, para tomar uma água, né? Então, quando a época da cirurgia que eu não podia sair, aí as minhas amigas iam, buscava água, trazia, buscava merenda, trazia. Eu não podia ir até o banheiro, então eu não sei se as pessoas sabem, mas quando a gente opera e não pode ir ao banheiro, tem a comadre, então eu tinha que levar isso na escola também. Então, às vezes era um pouco constrangedor, mas não me deixava abater. Por quê? Porque eu tinha pessoas ao meu lado que sempre me ajudaram. E na escola também, num determinado ano, eu não lembro se na segunda ou na terceira série, eu tive um problema com preconceito, né? Hoje é o bullying, naquela época era o preconceito. Um amiguinho de escola, ele nem da minha classe era, mas ele me pegou um dia, né, no recreio, começou a caçoar da minha deficiência, a dar risada, né, a mancar com a perna, dizendo, ó, manquinha e tal. E aquilo me abalou. Me abalou por quê? Porque eu não me via uma pessoa assim. Nunca me vi, né? E a partir do momento que aquele menino começou a falar, eu comecei a me enxergar. Será que eu sou isso mesmo que ele está dizendo? Porque eu nunca me vi assim. Então aí, meus pais tiveram que ir na escola, conversar com o diretor e a diretora, porque eu não queria mais ir para a escola, né? Eu falava assim, não, ele vai ficar caçoando de mim lá. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Depois que meu pai e minha mãe conversou, né? Foi chamado os pais dele, conversado, e graças a Deus foi a única vez que eu sofri um preconceito na vida. Às vezes pode ser que Deus estar, né? De estar num determinado lugar, a pessoa ficar te olhando, ou com dó, ou até mesmo falando pelas costas, mas isso não me abala. E muito mais ainda, né? O que me fez assim me soltar mais, o que me fez aí não ter vergonha de ir nos lugares foi quando eu ingressei na rádio, né? Quando eu ingressei no rádio, porque aí eu ia muito em eventos, fazer cobertura de eventos. Como todos sabem, eu gosto muito de eventos, eu gosto de estar em show, entrevistar artistas, então isso para mim foi assim essencial, porque eu saí um pouco daquela, eu vou nos lugares, as pessoas vão ficar me olhando, né? Vão ficar cochichando. Então, não, isso me fez mudar totalmente a minha visão, né, de ficar com essas ideias, porque eu passei a estar muito no meio das pessoas, né, e hoje, graças a Deus, eu sou muito conhecida aqui na cidade, na região também, porque eu tenho alguns ouvintes de cidades vizinhas, mas aqui em Jaboticabal, onde eu chego, olha lá, chegou a Geisa Carla da Rádio Vida Nova, então, graças a Deus, assim, eu tenho aí esse reconhecimento pelo meu trabalho, né? Então hoje muita gente se fala em bullying, né? Na época era preconceito, mas graças a Deus foi uma vez só. E na minha jornada de escola eu fazia educação física normal, jogava vôlei, eu jogava basquete, eu participava, gente, olha só, na segunda série eu participei de um concurso, né? De um desfile também na escola, então para mim não tinha tempo ruim, o que eu podia participar, estar presente, eu estava, e eu sempre amei isso. Nós vamos dar aqui uma pausa nesse bate-papo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, e na volta vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, da minha vida profissional. Yeah. 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 Já estamos
Estamos de volta com o programa Podcast no Ar desta quarta-feira. Bom, no bloco anterior, na primeira parte do programa, eu contei um pouco da minha vida pessoal. Agora eu vou falar um pouco para vocês da minha vida profissional. Como a Geisa Carla se tornou uma radialista? Bom, desde criança eu sempre gostei muito de eventos, principalmente de shows sertanejos. E meu pai, então, fazia todas as minhas vontades. Eu gostava muito de estar em eventos que tinha cantores sertanejos. Então, pai, vai ter um show assim em tal lugar, me leva. Vai meu pai me levar nesse show. Tinha shows que duravam o dia todo e até a noite, mas eu queria ficar lá até o final. Enquanto eu não visse a última dupla sertaneja, eu não queria vir embora. Então, foram anos, em eventos assim, Sertãozinho, Ribeirão, Monte Alto. Então, era a minha paixão. Eu colocava as minhas fitas cassetes nos rádios e cantava junto, então eu sempre gostei muito. Mas a oportunidade, de ingressar em uma rádio, foi numa rádio comunitária aqui da cidade na época, Eu era ouvinte, eu ligava sempre nessa rádio, participava, e um dia o proprietário dessa rádio resolveu fazer um especial pelo Dia Internacional da Mulher. E assim, ele escolheu algumas ouvintes para estar indo lá fazer uma hora de programação. E eu fui escolhida. Então eu fui lá, para fazer essa uma hora de programação especial. Como uma outra pessoa, uma outra mulher tinha sido também escolhida, mas ela não pôde ir, então o dono pediu para que eu ficasse lá e cobrisse essa hora dela também. E assim eu fiz. Depois disso, ele achou que eu tinha o dom para o rádio e me chamou para trabalhar nessa rádio dele. E lá eu fiquei aí uns 5 anos mais ou menos, Apresentava programa musical e também apresentava o jornal que a rádio tinha na época. E aí depois de algum tempo, conversando com o pároco da minha paróquia, que eu sou católica, sou atuante na minha paróquia aí como coordenadora de pastoral, faço parte de comissão de eventos e de festas da paróquia. Então, conversando com o padre na época, que era o padre Flávio, eu disse que eu gostaria de conhecer e fazer um estágio na Rádio Vida Nova. E na época ele fazia parte da direção. E ele conversando com a direção, ele sim me conseguiu esse estágio. Fui lá, fiz um teste, passei no teste e comecei o estágio. Fiquei estagiando lá um mês, já apresentando um programa musical no fim da tarde, Acho que era o Meu Sertão Querido, se eu não me engano, de música sertaneja. E o padre, na época que era diretor da rádio, me fez o convite para que eu trabalhasse lá. E eu já tinha um trabalho, Na verdade, eu trabalhava no escritório da Aviação Piracema, que era a empresa de ônibus da cidade, porém, eu teria que trabalhar o dia todo. Então, eu aprendi algumas coisas do administrativo e também a parte da locução, da apresentação dos programas. E assim, eu não pensei 2 vezes, porque era a minha paixão, O rádio é a paixão da minha vida, é o amor que eu tenho dentro do meu coração, é o rádio. Então, eu não pensei 2 vezes, eu agradeci a oportunidade que eles me deram na Piracema e assim fui para ficar o período integral na rádio. Passado um tempo, eles me colocaram na jornada só de 6 horas de trabalho e quando o pessoal da Piracema ficou sabendo que eu estava só meio período na rádio, me chamaram de novo para trabalhar e aí eu voltei a trabalhar no período da tarde. Então, eu ficava de manhã no rádio e à tarde na Piracema. A partir de então, eu fui em busca da minha formação profissional. Eu fui até Ribeirão Preto, na unidade do Senac, onde lá eles ofereciam o curso de radialista setor locução. E lá, durante um ano, eu estudei nessa unidade, fiz o meu curso, me formei. Passado um tempo, eu tive uma oportunidade de trabalhar na prefeitura como diretora do departamento da pessoa com deficiência. Recebi o convite, então fui buscar esse novo projeto. Fiquei 1 ano e meio mais ou menos, depois eu saí da prefeitura, fui buscar outro trabalho, que foi trabalhar numa empresa aqui em Jaboticabal que se chama Tobás. E lá eu fiquei mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E daí surgiu de novo o convite
para que eu voltasse a trabalhar na Rádio Vida Nova, aquela rádio que me acolheu anos atrás quando eu comecei. Então aí eu fui convidada a voltar e como a minha paixão sempre foi o rádio, eu não pensei duas vezes, aceitei o convite e lá estou de novo há 2 anos e meio aproximadamente, comandando os programas musicais da parte da tarde lá da rádio. Então assim, eu me sinto realizada na minha vida pessoal e na minha vida profissional, porque eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu amo. Então, durante toda a minha história de vida, eu busquei coisas boas para a minha vida. Eu busquei a minha vida profissional naquilo que eu gosto, né? E tá aí o reconhecimento, porque graças a Deus todas as pessoas aqui de Jaboticabal que me conhecem através do rádio gostam muito de mim, pessoas da região também, pessoas que me convidam para estar em festas, tomar um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta, um aniversário. Então, para mim, não tem dinheiro nenhum que pague essa alegria que eu sinto. Saber que eu estou fazendo o meu trabalho, que eu estou dando o meu melhor e estou sendo reconhecida. Porque através do amor dos ouvintes, das pessoas, é que eu sei que tudo que eu fiz está valendo a pena. Valeu a pena e está valendo a pena. Porque eu só estou tendo o reconhecimento daquilo que eu busquei, que eu me aprimorei e hoje estou recebendo aí esse carinho todo. Então, para mim, estar aqui hoje partilhando com vocês a minha história de vida, desde o nascimento e até hoje, com 45 anos de idade, para mim é uma alegria imensa. Eu sei que através dessa minha partilha, muita gente, muitas pessoas vão se identificar, porque cada uma passa por um problema diferente. Pode não ser uma deficiência, pode não ser nada físico ou intelectual, mas às vezes algo que eu disse aqui vai tocar no seu coração. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse projeto que há mais ou menos uns 2 meses, junto com a minha irmã Giane, nós demos aí o andamento, né? Nós tivemos a ideia, colocamos a ideia em prática e hoje está aí o podcast no ar com Geisa Carla. Mais um projeto, né? Mais um trabalho para a nossa vida e aquilo que eu estou amando fazer. Porque cada semana nós recebemos um convidado, um entrevistado diferente, onde cada um leva até vocês a história de vida, a experiência. É um programa que eu estou amando fazer. Então, eu me descobri também nessa parte. O podcast no ar com Geisa Carla é um programa que está disponível e vai ao ar pelo canal do YouTube toda quarta-feira às 20 horas. Então, se você ainda não segue o nosso canal, é só você procurar no YouTube Geisa Carla Oficial. Curta, compartilhe, se inscreva e também divulgue para os seus amigos esse podcast, esse programa, esse quadro que nós levamos até você. Também tem o Instagram do @GeisaCarla _ no ar, também onde você pode ficar conferindo aí trechos das entrevistas com os entrevistados, divulgações do próximo entrevistado da outra semana, enfim. Então são os nossos canais digitais para que você possa estar mais perto de nós, né? Acompanhando aí as nossas entrevistas, as nossas publicações, as nossas ações, divulgações de eventos também, tá bom? Então eu quero agradecer de coração esse tempo que eu estive aqui com vocês hoje. Não fazendo a entrevista, mas contando um pouco da minha história de vida. Espero que vocês gostem deste programa desta semana, um programa especial. E muito obrigada por estarem aí acompanhando semana por semana todas as nossas entrevistas e convidados. Lembrando a você que na próxima semana nós teremos mais um programa com um novo entrevistado ou entrevistada falando aí de um tema relevante e de um tema que eu tenho certeza que vai agregar muito também na sua vida e na sua história. Um beijo no coração de todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau! Yeah.
yeah.